Conversa agora com Fernando Capano, professor de Direito Penal e especialista em Direito Militar e Segurança Pública. Tudo bem, professor? Bem-vindo. A gente segue com Pedro Venceslau por aqui também. Obrigada por conversar com a gente. Um bom dia. Bom dia para todos. Muito obrigado pela oportunidade. Professor, eu queria entender, antes de mais nada, o quão prejudicial pode ser a divulgação do vídeo em que Jair Bolsonaro admite realmente ter tentado danificar a tornozeleira eletrônica, portanto, o quanto que isso pode complicar o cenário dele na justiça? Olha, de fato, trata-se de uma postura bastante complicada por parte do ex-presidente, uma postura muito assodada, para dizer o mínimo. Me parece que é inquestionável que houve aí um vilipêndio ao equipamento, que é essa tornozeleira eletrônica, né? E por óbvio, isso muito provavelmente vai fazer com que a primeira turma do Supremo confirme aí os elementos aí presentes para a mantença aí da prisão preventiva, que muito provavelmente deve, inclusive, ser substituída daqui a alguns dias, no máximo daqui a algumas semanas, pelo mandado de prisão propriamente dito, para o início de cumprimento de pena, já que a gente precisa lembrar que esse processo provavelmente vai transitar em julgado muito em breve, né, num lapso temporal aí bastante curto, o que significa dizer, portanto, que a prisão preventiva provavelmente será, nesta oportunidade, levantada e substituída pelo mandado de prisão para início de cumprimento de pena propriamente dito. Isso, obviamente, também vai fazer com que a defesa possa enfrentar algumas dificuldades para substituir o cumprimento de pena ali em estabelecimento prisional pelo cumprimento de pena em regime domiciliar, né? Porque, infelizmente, este fato ocorrido, infelizmente, acaba sendo uma questão que vai influenciar, inclusive, no próprio regime de cumprimento de pena, quando do trânsito em julgado deste processo. Pedro? Eu gostaria de entender, professor, sobre a divulgação dessas imagens. Os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro ficaram bastante indignados com a publicização disso. É possível, se pode divulgar esse tipo de imagem, ou isso deveria ser tratado de forma interna pelo judiciário apenas entre o ministro Alexandre de Moraes e a Justiça, ou é praxe que esse tipo de imagem seja divulgado para a imprensa, por exemplo? Olha, esse crivo é um crivo do próprio relator do processo, no caso, o ministro Alexandre de Moraes, né? É óbvio que a gente está diante de um caso de altíssima octanagem política e institucional no âmbito da República, envolvendo um ex-presidente da República, e isso precisaria, a meu juízo, ter sido levado em consideração, porque, de fato, realmente, as imagens, elas não necessariamente precisariam ser divulgadas. A regra no processo penal brasileiro é que, obviamente, nós tenhamos esse processo publicizado, porque não haveria, num primeiro momento, elementos para mantê-lo em sigilo. No entanto, como disse, é crivo, é juízo de valor, é escolha do ministro Alexandre de Moraes e, portanto, não dá para a gente questionar esse juízo de valor, levando em consideração, como disse, que a regra é que o processo corra de maneira publicizada, né? A gente precisa sopesar aí que entre o direito de intimidade, por exemplo, e o direito de informação, no caso concreto, muito provavelmente, o ministro Alexandre entendeu que era caso de privilegiar a lógica da publicidade. Perfeito. Nesse caso, então, na sua avaliação, professor, seria, então, uma questão de informação, seria de utilidade pública? Nesse caso, me parece que, como disse, entre se sopesar dois valores constitucionais de igual relevo, né, que seria o direito de intimidade, o direito de preservação de imagem, o direito de preservação de honra e, ao mesmo tempo, a lógica da publicidade, no caso concreto, o ministro Alexandre de Moraes me parece ter privilegiado essa lógica da publicidade. Essa é uma escolha que está, inclusive, regimentalmente e por lei, né, destinada a ele, que é o relator do processo, e, portanto, não dá para questionar, a meu juízo, a legalidade desse tipo de decisão. É óbvio, de fato, estamos diante de um processo que envolve uma altíssima octanagem e que está dando toda essa repercussão. Isso poderia ser levado em consideração
para, numa lógica distinta, a gente ter privilegiado aí a lógica da intimidade. Mas, infelizmente, nesta perspectiva, por exemplo, vale mais para o caso concreto, no crivo do ministro Alexandre, o direito de informação e, portanto, as imagens estão aí todas disponíveis dentro desse critério utilizado pelo ministro Alexandre. Pedro? Aí, a questão da vigília, professor, ela justificaria um pedido de prisão preventiva porque é um dano a terceiro, ou é a soma da questão da convocação da vigília com a tornozeleira eletrônica, ou é somente o caso da danificação da tornozeleira eletrônica que justifica a prisão? Olha, Pedro, eu talvez tenha uma opinião um pouco dissonante, um pouco divergente da maioria dos especialistas nessa perspectiva. Eu penso que a questão da vigília como um elemento que propiciaria a fuga do ex-presidente Bolsonaro é um elemento conjectural. Óbvio, há um vilipêndio claríssimo na tornozeleira eletrônica, mas diante das circunstâncias fáticas do caso, levando em consideração que o ex-presidente tinha sua casa monitorada não só por conta da tornozeleira, mas também por equipes da Polícia Federal, não me parece que haveria aí condição de você desenhar o que nós chamamos tecnicamente de nexo de causalidade entre a organização da vigília e o vilipêndio da tornozeleira a ensejar a decretação da preventiva, né, que é essa modalidade mais gravosa de acautelamento penal. A gente precisa lembrar, como eu disse, que nós estamos diante de um processo que vai transitar em julgado daqui a alguns dias e, portanto, muda a natureza jurídica. Não estamos diante mais de uma prisão preventiva ou de uma prisão domiciliar, e sim de início de cumprimento de pena, né? Então, levando em consideração que a tornozeleira é um dos elementos para manter o prestígio da aplicação da lei penal, me parece que era caso apenas e tão somente de constatado esse vilipêndio, constatado esse dano na tornozeleira, trocá-lo e manter, por exemplo, as equipes da Polícia Federal monitorando a casa do ex-presidente por 24 horas, como já se estava fazendo, né? Então, não enxergo, sinceramente, e respeito quem pensa de maneira distinta, não enxergo, sinceramente, elementos muito plausíveis a ensejar a decretação da preventiva nessa conjectura de que havia uma ligação entre a vigília e o vilipêndio da tornozeleira. É como eu penso, levando em consideração que não estamos diante de um caso comum. Em casos comuns em que há vilipêndio da tornozeleira, de fato, me parece que a jurisprudência é clara no sentido de que deve haver aí a decretação da preventiva. Neste caso específico, levando em consideração também a circunstância de que a casa do presidente do ex-presidente era monitorada, não havia, a meu juízo, não há, a meu juízo, qualquer tipo de circunstância a ensejar, pelo menos concretamente, de que ele realmente empreenderia a fuga. Então, acho, nesse sentido, a decisão questionável e, de novo, insisto, eu compreendo quem pensa de maneira distinta, mas eu não enxergo muito bem essa vulgarização do Instituto da Prisão Preventiva. Por isso que eu tenho uma opinião dissonante neste aspecto. Professor, é interessante porque no despacho ali, no argumento usado por Alexandre de Moraes, ele praticamente compara os acampamentos na frente dos quartéis militares que no fim desencadearam tudo que a gente viu no 8 de janeiro e que é por isso então que Jair Bolsonaro foi julgado e depois foi condenado. Ele equipara esse acampamento à vigília que foi convocada. Queria entender se na sua percepção faz sentido essa comparação também. Pois é, excelente pergunta, porque a gente precisa fazer uma série de comparações históricas, não apenas e tão somente com os equipamentos ali, aliás, com os acampamentos ali do dia 8 de janeiro, mas também, por exemplo, com a vigília que se fazia por ocasião da prisão preventiva também do presidente Lula lá em Curitiba, né? Eu acho, sinceramente, também uma conjectura, né? Seria preciso, a meu juízo, ter elementos mais concretos a ensejar, de fato, a possibilidade dessa fuga. Assim como o presidente Lula muito provavelmente jamais
poderia ser retirado à força da Polícia Federal para empreender uma fuga, me parece que a recíproca seria verdadeira no que diz respeito ao ex-presidente Bolsonaro. De fato, e de novo eu estou aqui insistindo para que a gente não vulgarize o Instituto da Prisão Preventiva. Nós não estávamos diante de um preso que tinha apenas e tão somente uma tornozeleira eletrônica sendo monitorada. Nós tínhamos este elemento e também, por exemplo, uma equipe da Polícia Federal 24 horas por dia lá monitorando a casa do ex-presidente. Nessa perspectiva e nesse conjunto fático, bastava, a meu juízo, não só trocar a tornozeleira, se o caso, e apurar de fato os motivos pelos quais o ex-presidente Bolsonaro fez o que fez, mas também bastava, por exemplo, se o caso dobrar, triplicar, quadruplicar as equipes da Polícia Federal, porque no fundo, o que interessa para fins de prestígio da aplicação da lei penal é o fato dele não fugir. Ele não vai fugir só por causa da tornozeleira eletrônica, ele não vai fugir porque ele tem uma equipe da Polícia Federal na porta da casa dele, é simples assim. Então, fazendo esse cotejo de circunstâncias fáticas similares, por exemplo, o que aconteceu com o ex-presidente Lula, não me parece que era caso, e respeito quem pensa de maneira distinta, não me parece que era caso de evoluir nesse momento com uma prisão preventiva de um caso que vai transitar em julgado daqui a algumas semanas, no mais tardar, né? Então, acho, sinceramente, a decisão tecnicamente, um pouco difícil de ser aceita pela minha compreensão do Instituto da Prisão Preventiva. Pedro? O ex-presidente tinha uma série de visitas agendadas ou para serem agendadas de lideranças políticas de todo o Brasil. Agora, no regime fechado, nessa prisão preventiva na cela da Polícia Federal, o que muda? Ele pode receber visitas de aliados políticos ou apenas agora de advogados e da família? A rigor, ele passa por um regime um pouco mais estrito, digamos assim, né? O filtro das visitas aí, no caso das prisões preventivas, né? Ele é um filtro mais estrito e ele demanda necessariamente uma autorização judicial prévia que precisa ser diligenciada com o próprio ministro Alexandre. Então, acho que provavelmente ele terá, já deve ter muito provavelmente ainda hoje, né, a autorização para receber visitas de familiares, até por uma questão humanitária, né? Mas as visitas de cunho essencialmente político, me parece que essas poderão aí sofrer um filtro muito mais rigoroso agora do que ele tinha por ocasião da prisão na modalidade domiciliar. Professor, agora para que a gente entenda quais são as chances e como que deve acontecer, eu queria entender a sua percepção, olhando daqui para frente com a possibilidade, então, dele começar a cumprir a pena dos 27 anos e 3 meses. O que deve acontecer? Porque a prisão preventiva tem uma duração normalmente aí de até 90 dias, se não for prorrogada, só que a gente sabe que esse prazo para Jair Bolsonaro deve ser menor. Como é que você entende esse cenário, então, e essa mudança de prisão preventiva para depois começar a cumprir a pena? Pois é, nós teremos aí, como disse, provavelmente o trânsito em julgado do processo que resultou na condenação dele e do núcleo 1, né, da trama golpista, acontecendo provavelmente, talvez não nos próximos dias, mas muito provavelmente nas próximas semanas. Transitado em julgado o processo, inicia-se a execução da pena e, portanto, muda a natureza jurídica. A gente não está mais diante de uma prisão de acautelamento, como a gente chama tecnicamente, né? Ele provavelmente vai ter que se direcionar a um estabelecimento prisional. A gente precisa levar em consideração que, no caso dele, prepondera, a meu juízo, a condição de ex-presidente da República, né, como maior mandatário da nação, e não a condição dele de militar, né? Então, não me parece que seja o caso de iniciar o cumprimento da pena em estabelecimento prisional militar, e sim no estabelecimento prisional especial, né, no trato da lógica de ser um ex-presidente da República, e quero crer que, diante desses acontecimentos, a eventual possibilidade de início de cumprimento da pena, o que me parecia factível até então, para que ele cumprisse pena em regime domiciliar, levando em consideração não só a sua idade, mas as suas condições de saúde, serão analisadas agora com muito mais cuidado, o que significa dizer que, muito provavelmente, ele vai passar aí um período relativamente longo, já cumprindo pena em estabelecimento prisional, até que, eventualmente, a defesa possa conseguir comprovar que, independentemente do que ocorreu aí
aí ele tem condições, em consequência da saúde e da idade, de voltar para casa para cumprir a pena, né? Não estamos mais diante de uma prisão cautelar, para cumprir a pena realmente ali na sua casa, cercado de cuidados para que a sua saúde seja, na medida do possível, mantida. Pedro? Professor, o ex-presidente Lula cumpriu toda a pena numa sala reservada, uma sala do Estado-Maior, na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Essa pode ser a solução também para Jair Bolsonaro, porque havia uma questão sobre se ele ficaria na Papuda, na Papudinha, numa sala do Estado-Maior no Exército ou na Polícia Federal. Aparentemente, agora ele está de forma temporária na Polícia Federal, mas pode ser uma solução definitiva? Olha, me parece que sim. Nós teremos que utilizar aí o paradigma que ofereceu aí o caso do presidente Lula, o paradigma que ofereceu também, ainda que por muito pouco tempo, mas o paradigma oferecido pelo caso do ex-presidente Temer também, que chegou a ficar, salvo melhor juízo, preso 2 dias em São Paulo, no batalhão de choque da Polícia Militar, né? A chamada Papudinha, na verdade, é um quartel da Polícia Militar do Distrito Federal, né? Então, me parece que talvez seja caso, sim, dele ser encaminhado para uma sala distinta, porque, como disse, prepondera nesse caso, até mesmo em consequência dos outros precedentes prévios, né, prepondera a questão dele ter sido mau mandatário da nação e, portanto, ele precisaria ter um tratamento nessa perspectiva especial, que pode ser no âmbito da própria Polícia Federal. Me parece que a Polícia Federal tem instalações condizentes com essa condição. Me parece que o próprio quartel da Polícia Militar, chamado aí de Papudinha, também, né? E acho difícil que eventualmente ele evolua para um estabelecimento prisional militar. Isso deve acontecer com os demais réus militares, né? Os generais de exército que estão aí condenados também junto com ele, mas a condição dele de presidente da República vai preponderar e, utilizando os paradigmas prévios do presidente Lula e do presidente Temer, me parece que vai haver aí essa organização, quer seja no ambiente da Polícia Federal, quer seja no ambiente da Polícia Militar do Distrito Federal, para que ele possa cumprir, iniciar o cumprimento da pena dele dentro dessa perspectiva de trato especial. Muito bem, nós conversamos com Fernando Capano, professor de Direito Penal, especialista em Direito Militar e Segurança Pública. Obrigada, professor, mais uma vez pela conversa aqui com a gente nesse domingo pela manhã. Eu é que agradeço, eu sigo à disposição. Um grande abraço. Obrigada.